Olá, meus queridos. Eu sou a professora Joana Lúcia, do FTM de Ciências Naturais, e agora nós vamos dar continuidade à nossa videoaula 4 da unidade 2, Terra e Universo, tá? Vamos falar agora do solo. Nós começamos essa unidade falando do universo, voltamos para a Terra, falando dos fenômenos que acontecem em relação à propagação do calor, o modo como a luz do Sol refrata, né, aqui na nossa atmosfera, provocando o fenômeno da aurora boreal, que nós vimos na aula passada, o efeito do modo como ela é absorvida nas diferentes temperaturas, e agora nós vamos estar falando sobre o solo, tá? O solo, pessoal, ele faz parte de um ciclo que é o ciclo das rochas. Os alunos verão isso mais no sexto ano, tá? As rochas, elas seguem um ciclo natural no nosso planeta, que demora milhões de anos para acontecer, mas, em forma resumida, um grão de areia que temos hoje, há milhares de anos atrás, foi uma rocha que sofreu, né, intemperismo, ação do tempo, do vento, de chuvas, raios, trovões, foram se quebrando, até ficar bem pequenininho, tá? E esse grão nada impede que ele se prenda numa pedra maior e outra maior, e daqui milhares de anos formar novamente uma rocha, tá? Então, nós vamos entender o que é o solo. O solo é a camada superficial da Terra onde nós pisamos, né? Os solos, eles podem ser chamados aí de solos jovens, quando eu tenho resquício da rocha que originou esse solo, geralmente próximo a encostas, a pedreiras, eu vou ter um solo jovem. E eu posso ter um solo, digamos assim, maduro, quando eu tenho um solo, né, que já passou por processo de formação do solo mesmo, onde nós construímos aí nossas casas, as ruas, né? O solo, pessoal, ele é feito de quê? Da parte mineral, né? Geralmente silt, quartzo, tá? Que é uma parte não viva do solo, tá? E também de parte orgânica, da matéria orgânica, tá? A matéria orgânica é o quê? É resquício de seres vivos, né? Que vão dar a adubação do solo. Então, eu tenho também no solo ar e água. A quantidade de água e de ar vai variar de solo para solo, tá? Então, o solo fofo é aquele solo ideal para eu plantar as minhas plantinhas, né? Por quê? Porque eu vou fazer com que ele fique aerado. Um solo aerado facilitará que os oxigênios do ar infiltre-se no solo para que as raízes respirem, né? Eu já visualizei algumas imagens que me mandaram de terrário, em que a terra do terrário estava socadinha. Não façam isso. Você tem que firmar a planta, mas não é socar, porque senão você tira todo o ar e isso não é bom para o vegetal. Eu também não vou falar nada. O aluno que está vendo a videoaula vai perceber e vai consertar, tá? Podem contar, eu deixo vocês contarem, para aqueles que ainda não viram, tá? Então, a água, pessoal, vai depender muito do solo. Existem solos que a gente chama de muito poroso, que não retém a água, e solo pouco poroso, que ele retém a água, tá? A areia. A areia é um solo, né, que predomina muito fragmentos do quartzo. E aí você vai ter um solo poroso, né? Por quê? Os grãos são grandes e a passagem da água ocorre de forma facilitada, a gente chama de solo poroso, tá certo? Então, o solo, ele tem dois componentes, orgânico e inorgânico. O que é inorgânico? O que não é vivo, a água e o ar, tá? Tem aluno que teima que a água é viva. Não, a água não é viva, ela é feita de H2O, 2 átomos de hidrogênio para 1 oxigênio. Ela é uma molécula inorgânica, ela não tem vida, mas ela abriga a vida. O peixe, a planta, a alga, os patos, todos os seres vivos que estão dentro da água, que são aquáticos, são seres vivos, são vivos. Mas a água em si, a molécula da água não é viva, tá? Então, o solo tem a molécula de água, que é viva, os gases, oxigênio, tá? Gás carbônico, entre outros gases, que são parte
da parte inorgânica desse solo, que não é vivo, juntamente com as pedrinhas, né, os minerais. Já a parte viva do solo são restos de fezes, de urina, de folhas de animais em decomposição, que vão gerar o humus, né, o adubo do solo, tá? Que varia a sua concentração de solo para solo. Continuando, vamos lá. Então, eu tenho aqui os componentes de um solo. Ó, eu vou ter, é uma média, tá? É uma média geral, isso pode variar de solo para solo, como eu já disse. Então, eu tenho 45% de minerais, tá? O tipo de mineral é o que vai determinar o solo. Eu vou ter 5% de matéria orgânica, eu terei de 20 a 30% de água e eu vou ter de 20 a 30% de ar. Volto a dizer que isso aqui é uma média de um solo bom para plantio, tá? Um solo médio, que ele tem as quantidades de materiais necessários para que você fazer uma plantação. Existem solos que vão ter muito menos que ar, que são aqueles solos bem socados, né, daquelas estradas lá. É por isso que toda vez que o produtor rural vai plantar, ele vai usar uma máquina, um instrumento para revolver a terra, quebrar aqueles grãos, para que ela fique bem fofinha, para que permita a mistura dos gases, oxigênios do ar com aquele solo, né, para dar uma respiração melhor para as raízes das plantas. Certos animais fazem isso, como a minhoca, como a formiga, o cupim da terra, tá? Eles ajudam a oxigenar o solo, porque eles cavam túneis que vai facilitar a entrada de ar e de água, né, quando chover. Então, olha só, os componentes do solo. Um solo que contém muito argila, eu vou chamar de solo argiloso. A argila, eu vou usar aqui um rascunho, eu acredito que vai dar para vocês visualizarem. Ela tem, né, um poro, a gente chama de poro, o espaço entre um grãozinho e outro. Então, eu vou fazer aqui de caneta, tá? Os grãos da argila. E observe que, ó, vou botar aqui, ó, na frente da câmera, tá vendo? Os espaços entre esses grãozinhos da argila é muito pequeno, comparado com os espaços entre os grãos da areia. Então, o espaço entre os grãos eu chamo de poro, tá, pessoal? Então, olha só, aqui eu tenho a argila, né, do primeiro, e o segundo são os grãos representando a areia. O espaço entre um grão e outro eu chamo de poro. Logo, vocês vão perceber, né, que nos grãos de areia eu vou ter um espaço maior. Então, por isso eu chamo o solo arenoso, né, geralmente de muito poroso. O solo argiloso, que tem pouco espaço entre os grãos, eu chamo de pouco poroso, tá? A porosidade, o poro, é o espaço entre os grãos por onde a água vai passar. Então, a água passa muito mais fácil na areia do que na argila. É por isso que a estrada de povoação, nas cheias, fica encharcada. Por quê? Porque a água vai empoçar, ela não vai conseguir se infiltrar tão rapidamente como acontece na praia, por exemplo. Vem a onda, molha tudo e rapidamente a água infiltra, né? Não empoça tanto. Então, isso mostra pra gente a diferença entre um solo e outro e a quantidade de água. Logo, se eu tiver muita água nesse solo, eu terei um lamaçal. Se eu tiver muita água nesse solo, provavelmente a areia vai ficar só molhada porque a água vai infiltrar. O humus é o resto de animal e de vegetal que sofre decomposição e vai formar a matéria orgânica do solo. Geralmente, um solo umífero é aquele solo preto que a gente compra para formar hortas, é aquele solo bem adubado, é aquele solo que você vai plantar o vegetal, a planta, e na maioria das vezes ela vai se desenvolver bem, dependendo do vegetal, né? A água é a parte, né, inorgânica do solo, como eu já disse, e o ar. O solo tem ar que vai, né, ser percebido quando você põe
água no recipiente com terra, sobe umas bolinhas. É o que? Era o gás, eram os gases que estavam entre as partículas do solo, que com a água acabam saindo, né? Eles perdem espaço para as moléculas da água. Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho os tipos de solo. Olha, um solo argiloso, o solo arenoso, um solo humoso, ou também chamado de umífero, e o solo calcário, que também é chamado de solo médio. Ele tem metade argila e metade humus, né? O solo calcário, ele também pode ser chamado assim pela adição de calcário ou de forma natural também, tá? Os solos médios é esses solos que a gente tem nas fazendas, né, que geralmente é onde as pessoas plantam café, é um solo médio. E o solo médio, ele tem um pH meio que ácido. E para plantar café no pH ácido não é legal. Então eles fazem o quê? A caiação do solo. Eles espalham cal no solo, né, para que ele fique num pH ideal para se plantar o café, por exemplo. E aí também a gente pode ter esse nome de solo calcário, tá certo? Então, olha só, aqui nós temos os tipos de solo brasileiro, nessa imagem aqui ao lado, né? Eu vou ter, então, solo orgânico ou umífero, como eu já havia dito. É um solo que tem uma boa infiltração, ele não é de empoçar, tá? Também não é de perder a água, porque, por exemplo, o solo arenoso, ele infiltra bastante, mas por essa razão ele também perde muita água, né? E a água leva com ele os nutrientes. Então, geralmente, eu tenho na praia pouca vegetação, né? Na restinga. Eu tenho vegetais que precisam de poucos nutrientes. É por isso que eu vou usar, por exemplo, o solo arenoso para plantar um cacto, né? Porque o cacto ele precisa de poucos nutrientes. Diferente, por exemplo, de eu pegar o cacto e colocar num solo argiloso, que é um solo com pouco poro, que vai reter água, vai virar lama, e esse cacto que precisa de pouca água vai acabar apodrecendo, assim como as leguminosas. No terrário, eu falei para vocês não usarem nem cacto nem leguminosas, que são plantas que precisam de pouca água, e o ambiente do terrário vai ficar quente e úmido. Logo, vai apodrecer esses vegetais. Observa que cada solo é favorável para o desenvolvimento de um ser vivo, de uma planta em específico, né? Aqui nós temos, então, o solo argiloso seco, e aqui ele úmido, né? Um solo arenoso úmido do mar e um solo arenoso seco, né? Próximo à restinga. Aqui eu tenho um solo orgânico, ou também chamado de umífero, úmido, né, com vegetais, e aqui ele bruto, sem os vegetais, né? O solo, ele também sofre poluição. Poluição devido a quê? Devido a lixo urbano, tá? E devido aos defensivos agrícolas, né? Que não são defensivos agrícolas, são nocivos agrícolas. Por quê, professora? Porque esses defensivos, chamados assim, na verdade, nada mais é do que são agrotóxicos, tá? Substâncias químicas tóxicas para a saúde do ser humano que eles utilizam para matar as ervas daninhas, tá? Todavia, parte desses venenos ficam no vegetal, na casca do vegetal ou até mesmo dentro do vegetal. Um dos produtos campeões de agrotóxicos são os tomates, né, os morangos, mas não pense você que está livre de, não vou comer esses alimentos e vou ficar muito saudável. Não é bem assim. Nesse governo foi liberado vários agrotóxicos que eram proibidos em muitos países, inclusive o nosso. E com isso, boa parte das frutas que eram exportadas não estão sendo mais, porque certos países não admitem o uso desses agrotóxicos porque eles também já pararam de usar há mais tempo. Isso é ruim, por quê? Vejamos bem, eu tenho uma plantação de tomate e eu colho 1.000 quilos de tomate, né? E eu tenho um lucro, suponhamos aí, de 10 mil reais. Se eu utilizo o defensivo agrícola, eu vou passar a ter uma perca menor com pragas, né? Tanto de vegetal quanto de insetos, por exemplo. E aí eu vou ter um lucro, né?
um produto bruto no final de 1.500 quilos de tomate. Então, eu vou conseguir vender esse tomate aqui no mercado interno, talvez no mesmo preço ou no preço mais baixo. Mas quando eu vou querer exportar, muitos vão querer saber o produto que eu utilizei para colher esses tomates e vão até mesmo fazer análises. E diante das análises, se tiver comprovado que eu usei certos defensivos, os países não vão aceitar. Então, com isso, a gente acaba dando um tiro no pé. Por quê? Eu vou ter uma oferta maior de alimentos, mas eu vou ter alimentos com uma carga tóxica muito grande. E eu só vou ver o futuro disso, né, as consequências disso no futuro. Esses países que não aceitam é porque eles também pararam de usar, ou muitas das vezes eles usam e fazem para vender, mas eles não querem comer o veneno que eles põem nas lavouras deles. Tá? Então, esse uso abusivo de agrotóxicos, nós vamos ver mais adiante as consequências, volto a dizer. Por exemplo, um defensivo que foi proibido é o DDT. O DDT foi comprovado que o uso dele com frequência em outros países causava câncer, leucemia, né? Então, muitas das vezes, esses alimentos que a gente come, se causa mal ao vegetal, pensa em nós. Certa vez eu estava passeando na roça e fui numa lavoura de tomate. Aí minha cunhada disse, não se aproxima, eles puseram veneno. Todos os pés de tomate estavam amarelos e o tomate estava lindo, vermelhinho. Ela falou, não se aproxima, por isso que a lavoura está abandonada. Eles colocam veneno, fica 3 dias sem ninguém lá. Por quê? Porque fica esse veneno no ar, no toque dos vegetais. E nenhum trabalhador trabalha nesses dias. Só depois disso é que eles colhem o tomate para vender. Então, pare e pensa. Se mata ou deixa amarelado o pé de tomate a ponto de murchar muito o vegetal, o que não faz nas nossas células? Né? Então, assim, nós temos um grande problema com esses defensivos agrícolas que foram liberados, né, aqui no Brasil. E daqui a algum tempo a gente pode ter um número grande relacionado ao índice de câncer. Às vezes a pessoa fala assim, comer hambúrguer causa câncer, tá comprovado. Mas diante de tantos defensivos agrícolas, quem garante que você comer um alface, um tomate, depois de um certo tempo, também não vai ter? Né? Então, são ações que nós estamos fazendo e que vamos ter as consequências a longo prazo. A orgânica, o alimento é mais caro, mas não é por isso que não tem tanto aceite. Não tem tanto aceite porque é um alimento feio, é um vegetal pequenininho, feinho, murchinho, às vezes murchinho, né? Por quê? Porque ele não tem os defensivos necessários para crescer, para ficar bonito, para ficar mais tempo conservado, né? Então, às vezes, vale a pena você comprar um vegetal daquele feirante que não usa tanto agrotóxicos e defensivos do que aquele vegetal lindo, bonito, aquele tomate lá do supermercado que tem gosto de isopor, ele não tem gosto meio que de nada, né? O do feirante é mais docinho, por quê? Ele não usa tantos defensivos assim, né? Alguns deles, tá? Eu não sei até onde isso vai, né? Até onde eles conseguem manter um certo grau de orgânico, de qualidade nisso tudo, né? E o lixo urbano, ele vai causar a poluição do solo por conta do chorume, tá? Quando eu junto vários lixos assim, eles decompõem-se. E na medida que eles vão se decompondo, eles vão liberando um líquido preto, fétido, chamado chorume, que libera gás carbônico e gás metano. O gás metano, ele vai para a atmosfera, mas ele também se infiltra no solo. Se esse chorume e esse gás chega no lençol freático, eu posso ter uma água de poço ou a água que abastece o rio ou a lagoa do local, né, do município, contaminados, tá? Então, é por isso que é proibido ter lixões, mas de vez em quando as pessoas vivem fazendo lotes baldios de lixão. Isso é um ato ilegal, né? Aqui no agrícola, você deve estar se perguntando, polui só aqui? Depende. Se isso for um morro, e eu vou bater esse veneno, e se tiver uma chuva recentemente, todo o veneno que foi batido nas folhas e no solo vai escoar.
o morro, né, pela ação da gravidade, a água vai descer e pode chegar em rios e causar eutrofização, poluição da água, ou até mesmo a poluição de solos mais baixos, tá? Então, eu tenho aí um complicador nessas duas fontes. Sem contar que o lixo, ele também atrai vetores, né? O que são vetores? São animais propagadores de doença. Então, vai atrair ratos, baratas, escorpiões. Esses animais, eles podem levar tanto do lixão para a cidade, quanto da cidade para o lixão, bactérias, fungos, vírus, propagando doenças, né? Então, a gente deveria ter incineração do lixo de uma forma ecológica, que existe, isso é possível, ou até mesmo aterros sanitários, né? E reciclagem. Nós não deveríamos ter lixões. E aí eu coloquei essa charge, né, para que a gente tenha uma reflexão. Às vezes as pessoas falam assim, a gente tem que se mudar. A gente não tem que procurar um outro país, um outro planeta, como muitos dizem, né? A gente tem que mudar os nossos hábitos, porque se a gente deixa esse planeta inabitável, a gente com certeza vai fazer os mesmos atos ilícitos no outro planeta e vai deixar ele inabitável também, né? E não é bem assim. A gente precisa cuidar do nosso planeta para ter qualidade de vida para a gente e para os nossos, né, filhos, netos. E aí, pessoal, se nós estivéssemos com aula presencial, eu ia fazer uma coleta de solo para vocês analisarem junto comigo, tá? É bem legal essa aula, eu tenho um microscópio que eu coloco, acoplo a câmera e a gente consegue visualizar. Eu não vou conseguir fazer isso aqui porque eu estou usando o computador do meu esposo, o meu computador, a câmera tá quebrada, tá? E o DVD que faz a instalação, eu deixei o aparelho, né, aquela parte de CD que é anexa ao computador na escola, né? Infelizmente eu vou ficar devendo para vocês. Mas existe o microscópio digital, ele não é muito caro, tá? Na verdade, ele é um aparelho que os técnicos de informática compram, de celular, para consertar celular. Ele amplia em 1000 vezes. E eu comprei para poder dar aula de ciências, porque ele consegue ampliar o solo, algumas células a gente consegue visualizar, a pele humana, tá? É bem legal. Então, agora eu encerro essa parte de solo e vou produzir uma nova aula falando novamente de localização, espaço, sistema solar. Vou voltar de novo para o universo, tá bom? Então, um grande beijo, até a nossa próxima videoaula. Não deixem de acessar o meu canal, se inscrever, dar um like no vídeo sim, que não tá de boa qualidade, eu sei, mas titia é professora, não é ainda cineasta, né, para fazer umas edições maravilhosas, nem vinheta eu não sei fazer, um dia talvez eu aprenda, tá bom? E se inscreve e aperte o sinozinho, a cada vídeo novo você vai ter uma notificação e vai conseguir assistir de primeira mão, tá bom? Até a nossa próxima videoaula, fiquem com Deus. Tchau, tchau.